A paz do Senhor, igreja. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Umas 3, 4 mãos levantaram. Mães é boa, hein? Umas 3, 4 mãos levantaram. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um sinal assim. Que bênção. Se você, quem sabe, levantou aí meio que passando por alguma dificuldade, essa tua atitude de fé diz muito também. Abra sua Bíblia sem perca de tempo em Êxodo, capítulo de número 14, que é o nosso tema, versículo de número 13. Na realidade, a gente vai ler alguns versículos, então você pode manter ela aberta também para algumas outras expressões bíblicas que nós queremos aqui passar de acordo com o nosso tempo. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Escola Bíblica Dominical. É o segundo livro, tá? Gênesis, Êxodo. Facinho, facinho. Diz assim o versículo de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu vou olhar em algumas outras versões aqui. Na versão King James, diz assim: então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficais calados. Amém? Acho que a outra versão também que eu gostaria de ler com vocês é a versão linguagem de hoje. Diz assim: porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Ficou claro ainda? Precisa de mais alguma tradução? Está bem claro? Está bem nítido? A mensagem é a mesma, queridos. O que muda aqui de uma parte para outra, e o que dá vida a esse texto, é o contexto dele. Aonde está inserido e o que está acontecendo agora, em que momento da história este versículo aparece. A quem se refere, né? Nós sabemos que hoje, olhando aqui um pouco à frente, que nós estamos falando de um povo, e de um povo que tem promessas de Deus. Um povo que foi chamado para promessas. Um povo que foi chamado para ser a referência, inclusive para nós. Para toda a humanidade, inclusive para nós. E nesse momento, Israel acaba de sair de um momento crítico da história. Eles estão 400 anos no Egito. Ali agora, neste momento, eles são escravos. Nesse momento histórico, né? E eles estão agora saindo para uma promessa maior. Deus os levando novamente para o ponto que ele havia prometido. Alguns acidentes de percurso acontecem, mas Deus está caminhando com eles para a promessa. E quando Deus está caminhando com eles para a promessa, veja o capítulo de número 13 e o versículo 17. Diz assim: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então, nada acontece na nossa vida debalde, por acaso. Deus tem um propósito e Ele está fazendo contas no meio da história. Ele está calculando as coisas. E Deus não leva Israel por um caminho mais curto, não leva ele pelo meio da guerra para preservar o coração de Israel. Deus está construindo algo na nação, e ele sabe que aqueles homens são homens que viveram boa parte da sua vida, da sua paternidade, dos seus avós, dos seus bisavós, como escravos.
A cabeça de escravo, a identidade de escravo, a vida, a história de escravo. Vocês fazem ideia o que é aproximadamente 400 anos viver como escravos? Vou tentar aproximar isso. Quantos anos tem o Brasil? 500 e alguma coisa? É quase a história do Brasil. Deu para ter uma noção? Já imaginou? Praticamente a história do Brasil é a história que eles têm como escravos. E parece que a gente está tão longe da nossa história, né? Imagina se começar a pensar lá em Pedro Álvares Cabral e sei lá quem. Você consegue? Está tão longe, né? Está tão distante. Parece que foi há milhares de anos. Mas foi agora, 500 e poucos anos, queridos. E é isso que acontece. É praticamente essa história que eles viveram dentro do Egito como escravos. É a única referência que eles têm. Eles não sabem o que é ter outra vida. Eles sabem o que é viver como escravo. E aí chega alguém dizendo, eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar para uma terra melhor, porque eu tenho promessa sobre a vida de vocês. É gostoso ouvir isso, né? É gostoso ouvir, a gente glorifica, a gente fala aleluia, glória a Deus, eu quero, eu recebo, eu sapateio. Mas outra coisa é conseguir sentir o gosto disso de fato e de verdade. Outra coisa é começar a entender de fato e de verdade. E nós perceberemos ao longo da história que o povo não tinha uma ciência exata, uma compreensão exata do que estava acontecendo. Mas que eles vinham caminhando, aprendendo, levantando, caindo, Deus ajudando, fortalecendo, até chegar na terra prometida. Mas Deus está construindo. Capítulo de número 14, o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então, desorientados na terra, o deserto os encerrou. O versículo de número 1 que nós lemos e 2 do capítulo 14 mostra Deus dando um endereço de acampamento para eles. Mas no endereço de acampamento mostra uma atitude que eles tiveram. Eles estão próximos da promessa, indo para a terra prometida, a 400 quilômetros aproximadamente da sua vitória. E Deus manda eles retrocederem, voltarem. Manda eles voltarem um pouco para um novo endereço. Nem todos os momentos em que nós estamos voltando significa que as coisas não estão progredindo, estão fora da vontade de Deus. Às vezes, para avançar, é preciso voltar. Você entende isso? Às vezes tem coisas que têm que ser corrigidas lá atrás. E Deus manda eles retrocederem. Agora fica fácil a gente entender por que eles retrocederam. Mas vocês conseguem colocar isso na cabeça de pessoas que têm uma promessa lá na frente, que estão andando no deserto com filhos, e saíram 600 mil homens. Homens. Naquele tempo não se contava mulheres e crianças. Facilmente nós podemos ter uma conta de 1 milhão e poucas pessoas aqui. Sendo modestos, né? Porque um israelita ter 10 filhos era uma coisa comum para eles. Então, entre um e o outro que era estéril, um que tinha 10, outro que tinha 5, tinha o que tinha 15, 12, 13. Vamos jogar numa média de 3. Ficou baixa a média, né? 3 vezes 6, 1 milhão e 800. Facinho. Então, acima de 1 milhão de pessoas. Você faz ideia o que é isso? Difícil de pensar, né? A gente faz algumas organizações aí de 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, 1000 pessoas. A gente já fica, meu Deus, como é que vamos resolver esse negócio? Como é que vai fazer comida, né, Fabinho? Imagina, chega lá pro Fabinho, nós vamos fazer um evento agora de 1000 pessoas, Fabinho. Dá o jeito aí, ó. É simples assim. Imagina chegar aqui, ó, 1 milhão e 800 mil pessoas. Onde é que esse povo vai dormir? O que vai acontecer? Deixa que Deus vai cuidar dessa jornada. Deus disse que Ele estará à frente dessa jornada, aleluia. Tem milagre aqui que a gente nem consegue enxergar com olhos naturais, que a gente só lê a história, mas tem muita coisa acontecendo. A Bíblia chega a momentos em que ela diz que nem a sandália dos pés deles se desgastavam. A gente olha isso apenas como um mero, né,
Imagine se desgastasse. Teria que ter uma fábrica de sandálias só para ficar 1 milhão e tantas pessoas, queridos. Mais de 1 milhão de pessoas. Tinha que ter uma fábrica, uma padaria, tinha que ter de tudo ali. Indústrias de roupa e etc. para alimentar esse povo. Não tem nada disso. Mas tem um Deus cuidando, aleluia. Tem um Deus provendo, tem um Deus abastecendo, aleluia. E aí, queridos, no capítulo 14, Deus dá o endereço: retrocedam. Por que será que Deus manda a gente voltar de vez em quando? Se você entrar um pouco nessa história, você verá que Moisés ordena os hebreus para retrocederem e acampar nesse lugar chamado Pi-Hairote. Humanamente falando, isso parece uma loucura, queridos. Seria um suicídio coletivo fazer uma coisa dessa. Pi-Hairote é, na verdade, um lugar chamado Beco Sem Saída. Quem está em Pi-Hairote está cercado. De um lado tem o que nós lemos aqui, Baal-Zephon, a terra que era conhecida também como terra de canibais, e do outro tem montanhas, e montanhas de forma que você não tem como escalá-las, que é Migdol. E na frente tem o quê? O Mar Vermelho. Em outras palavras, eles estão sem saída. Eles estão cercados. E na sua retaguarda tem o quê? Um exército de egípcios que vieram para matá-los. E aí? E agora, queridos? Deus falou para a gente sair de lá? E agora nós estamos numa situação como essa? Como é que a gente resolve isso? Não foi Deus que falou? Não foi Deus que fez aquelas maravilhas? Essa pergunta você encontra no versículo de número 11 a seguir. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Eles estão em desespero, queridos. Eles estão sem saída, eles não têm para onde correr. 1 milhão e tantas pessoas que são escravos, provavelmente não nadam muito bem. Provavelmente é a primeira vez que muita gente vê um mar, um rio, uma piscina talvez, seria o suficiente para muita gente morrer. E nós temos ali crianças, nós temos mães, nós temos pessoas que estão preocupadas com outras. Se seria difícil salvar a sua vida, imagine salvar a vida da família. Imagine o desespero de 2, 3 pessoas, já não é fácil. Imagine milhões de pessoas desesperadas, precisando de um escape. E gritando, quem sabe, o que faremos? Para onde iremos? Vamos correr para cima, vamos correr para baixo, vamos entrar no mar, vamos fazer o que aqui? É assim, mais ou menos esse o cenário, para a gente ter uma vaga impressão do que está acontecendo. Aparentemente eles estão sem saídas. E nós olhamos hoje e sabemos bem qual será a saída deles. Mas essa história tem que promover algumas coisas em nós. Essa história tem que falar conosco, ao ponto de que a gente olhe para ela, e ela também transborde na nossa vida fé, suficiente, para frente aos mares vermelhos dessa vida, a gente ter a mesma postura, que é não temer, mas ver o livramento do Senhor, que Ele está fazendo, ainda que eu não esteja vendo, aleluia. Então a primeira coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração, querido, nessa tarde, nessa noite. A primeira lição que eu gostaria que você cravasse agora no seu coração é que a sua fé não pode ser encurralada, aleluia. A sua fé não pode ser encurralada, a sua fé não pode ser presa, a sua fé é livre e não há possibilidade ou impossibilidade que possam afugentar a sua fé, amedrontar a sua fé ou até mesmo desestimular a sua fé. Amém ou não amém? Como é que está a sua fé frente aos problemas que você está passando? A sua fé, queridos, tem a capacidade de mudar a realidade a partir da sua compreensão. Você entende isso?
A sua fé tem o poder de olhar para uma realidade. Atrás tem egípcios, eu não posso ir para o lado de lá, eu não posso ir para o lado de cá. Para minha frente tem o mar, mas a minha fé que está olhando em outra realidade, ela está transformando esta realidade ao meu redor, e eu estou vendo um livramento. Ainda que Israel não sabia, Deus está clamando e dizendo: não temas, mas veja esse livramento, aleluia. Ver o que se eu não sei para onde que eu vou? Veja olhando para o alto, porque a sua fé tem a capacidade de enxergar aquilo que os teus olhos não estão vendo. Deus está gritando aqui nesta noite a corações que estão perturbados porque estão olhando para todo lado e não veem saída. Você já tentou de todas as formas, mas não sabe como que isso vai acabar. Você não sabe como dar o próximo passo. Israel não sabia se ia para frente, para trás ou para o lado. Mas é nesta hora, querido, que o melhor passo que você pode dar é olhar para a fé, para o que você confia, para o Deus aonde você espera, e esperar o livramento dele em oração, glorificando e adorando, porque é certo que este livramento vai acontecer. Pode ser, queridos, que eu esteja falando com alguém que o laudo médico já chegou na sua mão, e você já está cansado até de olhar na internet e sabe que não tem saída, que a medicina não tem jeito. Quem sabe você já ouviu pessoas dizendo: olha, já tentei medicina alternativa, já tentei isso, já tentei aquilo, mas não tem saída. Se a sua esperança estiver apenas nesse campo de visão humano, queridos, você corre o risco de que tua fé desanime. Mas se você agora estiver olhando para aquele que pode, olhar o livramento do Senhor, tem endereço o teu livramento. É do Senhor o teu livramento. Se você puder tirar os olhos dos egípcios, tirar o olho do medo, tirar o olho dos lados, tirar o olho dos problemas, mas olhar para Ele, querido, o teu coração vai começar a habitar agora uma paz. O Espírito vai começar agora a trazer renovo para o seu coração. Começará agora a brotar uma ponta de esperança. Isso é Deus bradando: eu sou contigo. Nós vamos passar junto, e do outro lado eu serei glorificado. Aleluia. Teu problema é maior do que o dos israelitas? Será que é tão difícil quanto abrir o mar? O mar não se abre todo dia, mas o Deus que você serve abriu esse mar para te deixar uma mensagem bem clara para mim e para você que estamos aqui nessa noite. Para Deus não existe nada impossível. Sim, existem coisas que nos colocarão entre a parede. Existem coisas que parece que a gente olha para a situação e diz: não tem jeito, eu não sei o que fazer, eu não consigo, eu não tenho de onde tirar recurso, a crise pegou aqui em casa, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como alcançar uma vitória. Eu sei das tuas capacidades, eu também tenho limitações, mas se nós olharmos apenas por este olhar terreno, queridos, nós seremos enterrados com isso. Mas se houver uma ponta de esperança aqui nesta noite, olhando para o teu Salvador, querido, se prepare para um milagre, se prepare para algo especial, se prepare para viver algo novo, se prepare para o escape do Senhor, aleluia. Sabe o que Deus está pedindo aqui, queridos? Posso te dizer o que eu penso disso quando eu olho para esse texto? Deus está pedindo algo impossível para homens naturais. Impossível para homens naturais. É impossível no meio de um problema como esse eu não temer. Porque o que tem aqui é risco de morte. E não só minha, mas também da minha família e de todos que estão ali. E não da melhor maneira, ao ponto deles preferirem voltar para o Egito e ser escravo. E olha que eles no Egito como escravo, a coisa estava feia, queridos. Eles trabalhavam muito mais do que podiam, morriam trabalhando. Eles conseguiam olhar mais esperança em ser escravo do que estarem ali naquele momento. Como humanos, não temer não dá, é impossível.
Isso é coisa para gente que não vive na carne, mas que vive no Espírito. Isso é coisa para gente que não olha somente nesse prisma aqui, mas que está olhando para o seu Salvador. É aí, queridos, que eu começo a ver um livramento aonde não tem livramento. Eu começo a enxergar coisas além do meu campo de visão. Eu começo a materializar a minha fé. Você consegue entender isso, queridos? Sabe quem chega primeiro no seu milagre? A sua fé. Sabe quem chega primeiro no seu livramento? A sua fé. Ela pisa lá antes, ela saboreia antes, ela experimenta antes, aleluia. De repente, no meio do turbilhão, no meio do furacão, no meio da guerra, uma paz te invade que nem você entende. Você consegue entender isso? É a tua fé que começou a gerar alguma coisa, acionou alguma coisa no céu, querido, e você começou a pisar no teu milagre, antes mesmo do milagre se materializar. Isso é ver um livramento ainda no meio do problema, aleluia. É o convite dele, querido, comece a ver o teu livramento. Tem que ter uma fé estabelecida. Tem que ter uma fé verdadeira. Tem que saber em quem está posta a sua fé. Ele te fez promessas. Você não vai morrer no meio desse deserto. E o que vai acontecer na sua vida, a última palavra é dele. É dele. O desespero está grande. A ansiedade está grande. O estresse está grande. Você não sabe o que fazer. O que todo mundo te diz já está perturbando e tirando a tua noite de sono. É disso que você vai se alimentar? Ou você vai ouvir a voz dele dizendo: não temas, espera um pouquinho e veja o meu livramento. Eu não estou vendo nada, Senhor. Eu vejo um mar aqui na minha frente. Eu vejo egípcios nas minhas costas. Esse povo não sabe nadar. Que o Senhor vai transportar a gente? O que vai acontecer, Senhor? Não dá para você, no meio da prova, no meio da dificuldade, saber o que vai acontecer. E Deus tem esse jeito divino de ser, de não mostrar o que vai acontecer, só te convidar para o milagre e dizer: somente creia, somente viva isso, somente experimente o livramento, não temendo e vivendo o livramento. Mas que livramento, Senhor? De que jeito que vai acontecer o livramento? Deus não dá detalhes. Ele só convida: entra aqui dentro pela fé, experimenta o livramento. Agora vede, tá? Então abra bem esses olhos, porque o que eu vou fazer é para você ver. E tem mais, tá? Tem gente que vai entrar junto com você no teu milagre, mas eles não estão com a promessa na vida deles. Eles não viverão o milagre. Eles podem até pensar que viveram o milagre, mas o milagre é teu. E se o milagre é teu, eles podem morrer no meio do milagre, mas quem vai viver o milagre é você, aleluia. Não foi nenhuma e nem duas vezes, queridos, que eu me senti assim como Israel. Por que não dizer agora esses dias, então, com essa crise? Não foi nenhuma e nem duas vezes que a gente dobra os joelhos para orar sem oração. Que a gente não sabe mais se pede, não sabe mais se chora, não sabe o que fazer. Só dobra os joelhos e diz: Senhor, tu sabes, Pai. Esse silêncio Deus traduz como ninguém. As tuas lágrimas, Deus sabe exatamente a expressão dela, o que que significa. Mas o que é importante é que todo aquele que assim se sinta, sabendo que é dele, é nele que você deve buscar o teu refúgio. É nele que você tem que buscar a tua força. Não é se alimentando do que o jornal amanhã vai dizer. E quem sabe, às vezes, tem hora que tem que desligar tudo, queridos. Os últimos dias aí dá vontade de desligar Facebook e tudo, porque as informações, você levanta até bem de manhã, de repente se abre o WhatsApp, não sei o que, fica até preocupado.
Mas se você resolve abrir essas notícias, que elas são diárias para o teu coração, e delas se alimentar, é daqui que jorra a tua esperança, é daqui que de repente você começa a cantar em meio à dificuldade, e o temor começa a bater em retirada, e a certeza começa a raiar, e Deus começa a operar, aleluia. Uma coisa é certa, que o medo e que o temor, eles atrapalham a nossa visão espiritual. O medo e o temor, eles atrapalham de que nós consigamos ver o que Deus tem. Vocês lembram de Saul? Saul, com medo do povo, em vez de ele receber a promessa, ele faz um sacrifício antes da hora, precipitadamente, e ele perde o seu reinado, porque ele temeu o povo. Ele estava a alguns centímetros da sua vitória, mas o medo, o temor, faz a gente agir sem raciocínio, e a gente mete o pé pelas mãos. Eles precisavam agora tomar uma atitude, e a atitude que Deus cobra deles: não temam. Isso é com você. Senhor, me ajuda, eu não quero temer. Não, ele já disse para você, é ordem, está no imperativo: não tema, é com você. Dá um jeito nesse teu temor aí. E eu te dou um endereço para você resolver isso. É Deus. Coloca a tua fé nele. É o único lugar para você acalmar essa inquietude do coração. Mas ele não para aí. Ele diz: se encorajem ou não temas, mas permaneça firme. Olha o próximo passo, que ele também cobra de mim e de você. Fique firme, meu querido. O medo tem como característica principal tirar o equilíbrio nosso. São os medos que fazem a gente agir de forma que, se arrependemos, mais cedo ou mais tarde iremos nos arrepender. Por medo. E muita coisa acontece por causa do medo. Já viu uma pessoa pegar num volante com medo de um carro? Bem provavelmente ela baterá esse carro. É a tranquilidade que vai fazer ela, acontecer alguma coisa, freia. Para. Se acalma, veja o que você vai fazer, pensa, arruma o volante, acelera, agora devagar, opa, freia se acontecer alguma coisa. Mantendo a calma, meu querido, você vai longe. Nem que seja dando um trotezinho por vez, mas você vai longe, com calma. Se desesperou, você vai acelerar e bater no primeiro lugar que estiver na tua frente. Aquieta o teu coração, meu querido, para que você possa permanecer firme. E você então veja o livramento do Senhor. E aí ele nos convida a algo maior. Olha o que Deus tem proposto para eles: vocês se calam e eu vou operar. Eu vou pelejar por vocês. Outra atitude dele que ele pede: nós estarmos calados e não inquietos, para que ele faça o que ele quer fazer. Sabe como é que eu imagino isso aqui? Eu imagino Deus olhando para nós, falando o seguinte: eu tenho um ingresso para você, Jonas, e eu tenho um ingresso de um filme 3D para você, tá? Vai ser 3D. 3D não, acho que vai ser 20D, né? Porque conforme vai aumentando a realidade, vai aumentando os D hoje em dia, né? Então, se tiver vento, se tiver barulho, se mexer a cadeira, vai aumentando a dimensão. Deve ter uns 20D, porque você vai passar. Então, você vai viver isso. Mas ele diz o seguinte: é como se ele estivesse dizendo assim: vou te dar um ingresso, você vai sentar na melhor cadeira desse cinema, você vai aquietar o teu coração e só observe o que eu vou fazer. Você não precisa fazer nada, você só olha, é eu que vou fazer, é eu que estou garantindo que as coisas vão acontecer. Não depende da tua capacidade, não depende do teu esforço, não depende de você, mas de você depende uma coisa: aquieta o teu coração. Posso te fazer uma pergunta? Dentro desse contexto, nós temos mais ajudado ou atrapalhado Deus? Nós somos essa pessoa que não teme, que fica firme, que está quieto, tranquilo? Ou somos aquele que quer ajudar a Deus, metemos a mão pelas pernas, ficamos desesperados, saímos falando para todo mundo, saímos sem saber o que fazer? Às vezes chega gente, queridos, aqui no culto almoço com Deus, gente desnorteada, gente que fala: olha, eu estava indo para algum lugar, não sei para onde que eu estava indo, eu vi a porta da igreja aberta, entrei aqui dentro para ouvir uma palavra, alguma coisa. E às vezes é gente que é crente, tá? Às vezes é gente que é crente,
Aí você pergunta, mas você já frequenta alguma igreja? Frequento. Às vezes dá vontade de perguntar, né? E daí? Vamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Você entende o que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ele é Salvador para a vida eterna? É Salvador para a vida eterna, mas é Salvador para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Se há alguma situação onde você precisa de salvação, Ele está ali com você 24 horas por dia. Você crê ou não crê nisso? Isso é verdade ou não é? Nós precisamos fazer isso virar verdade. Assim como eu disse que, mesmo nesses momentos de crise, parece que eu vivo essa verdade de passar sem saber para onde ir, estar numa situação sem saída e ter que ficar às vezes em silêncio para não falar besteira, ter que ficar quieto para não sair falando coisas que não deve, né? Mesmo assim, é a hora que você está se reequilibrando em Deus e tentando dizer para o teu coração: eu sei que tenho crido. Eu não sei aonde isso vai dar. E às vezes eu não sei se o mar vai se abrir. Até porque eu nem sei se ele vai querer abrir. Nem sempre ele abre mar. Tem muitos irmãos nossos que não foram comidos por leão. Deus deu livramento, mas nem todos não foram comidos. Tem muita gente que glorificou a Deus sendo comido por leão. Mas o que interessa é que a soberania e a vontade de Deus se cumpriu, e o nome dele vai ser glorificado. E nisto os discípulos diziam que eles exultavam em Deus, em serem participantes do Evangelho, em estarem com as suas vidas glorificando a Deus. Mas nós vivemos uma geração onde parece que só as vitórias glorificam a Deus. E eu não estou falando de vitórias na perspectiva de Deus, estou falando de vitórias na perspectiva humana. Porque na perspectiva humana, a gente compreende vitória em estar rico, em estar bem empregado, em ter condições financeiras e etc. Mas na perspectiva de Deus, queridos, às vezes tem gente que, se tiver condições financeiras hoje, abandona o Evangelho, abandona a casa e se perde nessa vida. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que Deus está trabalhando hoje, porque é a única maneira de Deus colocar essa pessoa no altar dele? Que quando a pessoa está bem, ela vira as costas para Deus. Estamos indo para quase 2 anos de culto almoço com Deus, queridos. Nós já pegamos pessoas aqui que elas chegam quebradas, e é lindo de ver que elas não faltam um culto. Elas vêm todo dia, de repente conseguem a vitória. De repente Deus faz alguma coisa. Acabou. A pessoa não vem mais, não tem tempo, não dá mais. Sabe como é que é? A correria, na luta não tinha correria? No problema não tinha correria? Na dificuldade não tinha correria? Às vezes Deus precisa colocar ali. Foi Deus que levou eles na frente do Mar Vermelho. Foi Deus que deixou eles sem saída. Porque era a maneira de Deus tratá-los. Deus precisava colocá-los ali para mostrar a eles a sua glória pelo que Ele faria, mas também para trabalhar neles, para trabalhar no coração deles, na fé deles, aleluia. E por que não dizer, para a gente também hoje ser abençoado com essa vitória? Eu quero fechar aqui, queridos. A primeira perspectiva que eu disse com vocês: sua fé não pode ser encurralada. A segunda que eu gostaria de frisar, ela já foi abordada, mas eu gostaria de reforçar no seu coração: viva além das circunstâncias. As circunstâncias são essas em que você está, mas você tem promessas lá na frente. Viva aquelas promessas que estão lá. A tua vida não vai terminar desse jeito. Deus tem coisas maiores marcadas logo ali na frente. Quem sabe começou hoje. Para alguns, quem sabe Deus está dizendo: é agora. Eu estou abrindo este mar agora na sua frente. Aleluia. 3, em situações extremas, só uma fé viva e verdadeira pode sobreviver. Em situações extremas, só uma fé viva e verdadeira pode sobreviver. Você vai descobrir que fé você tem quando as dificuldades extremas vierem, porque enquanto estiver tudo bem, queridos, aí é um pouco mais fácil. Dá glória a Deus e aleluia. Ser crente aqui dentro é fácil, né? É lá nas provas do dia a dia que a gente vai descobrir
o que somos de fato e o que não somos. É lá que a fé vai se mostrar o que ela é, o que não é. Aqui dentro, querido, isso é uma maravilha. Mas Deus está forjando a nossa fé, para que esta mesma fé seja uma fé aqui dentro, seja lá fora, seja no Irã, seja nos Estados Unidos, seja na Venezuela, seja onde for, incondicionalmente, eu sei em quem tenho crido, aleluia. Não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que avançam, aleluia. E para finalizar, a gravidade da situação não tem o objetivo de te fazer fraquejar. Deus tem um objetivo no tamanho do problema. Mas o tamanho do problema não é para te fazer fraquejar ou desanimar. Ao contrário, a depender do tamanho do problema, será igualmente o tamanho do milagre. Aleluia! Vale ou não vale um glória a Deus? Você entendeu isso, querido? Você entendeu isso? Eu tenho um probleminha, quem sabe você vai dar um glorinha. Eu tenho um problema médio, vai sair um glória médio aí. Mas se o problema for grande, irmão, vai ter festa aqui na terra, vai ter gente glorificando, vai alcançar outras pessoas, Deus será glorificado muito mais ainda. O tamanho do problema não é para te fazer fraquejar, é para Deus ser glorificado, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Vamos cantar? Vamos cantar? Eu acho que é aquele Maranata lá. Vai bem. Separaram outro? Então deixa Deus te usar. Então lembre aí no seu coração, sua fé não pode ser encurralada. Viva além das circunstâncias. Em situações extremas, só uma fé viva e verdadeira sobrevive. E a gravidade da situação não tem objetivo de te fazer fraquejar. Cele isso no seu coração. Você que entendeu a mensagem e sentiu o Senhor falando com você, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. E você que está, quem sabe, exatamente assim, ó, na frente desse mar vermelho, sem saída. Eu queria você mais na frente de todo mundo aqui. Deus pode abrir mar aqui nessa noite. Deus pode abrir para você passar, querido. Você crê nisso? Amém ou não amém? Você acredita nisso mesmo? Então diga isso para o seu coração. Sabe como é que você diz isso? Não temas, eu estou vendo o livramento. Não temas, eu estou vendo o livramento. Quem não teme já começa a ver o livramento. Só um pouquinho, segura aqui. Desculpe. Você vai dizer isso agora para alguém que está ao seu lado. Exatamente essa frase. Não temas, veja o livramento. Diga para alguém, olhando no olho. Amém? Você sentiu isso? Você sentiu isso? Essa palavra não é minha. Essa palavra não é nossa. Essa palavra é dele. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Você consegue sentir dessa maneira? Então, se você consegue sentir dessa maneira, agora manda os temores embora. Se tiver alguma coisa perturbando o teu coração, manda embora agora. Fala, saia da minha vida. Você não habita em mim. O que habita em mim é fé. Eu creio nas promessas. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Lance fora todo medo. Lance fora toda dúvida. Lance fora tudo aquilo que está atrapalhando a sua fé. E agora reforce a sua fé agora. A minha fé está em Deus. A minha fé está na palavra. O que vale para mim é o que Deus diz ao meu respeito, aleluia. Veja o livramento, querido, veja o livramento. De andar sobre o mar, quem é ele que pode fazer? Os obreiros, pega o óleo por gentileza. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda só um pouquinho que eu vou pedir acalmar. Coloca o óleo. Quem é ele que pode fazer Israel caminhar? Os obreiros aqui, dá um pouquinho mais de som aqui, querido. Dá retorno para mim. Os obreiros aqui vão fazer o seguinte: vocês estarão orando exatamente essa expressão, tá?
pode chegar mais perto do ouvido possível. E você que ouve isso, você vai dizer amém. Amém significa assim seja. Então você está confirmando. Quando os obreiros passam ungindo você, eles vão falar perto do teu ouvido: não temais e veja o livramento que o Senhor está fazendo. Desçam lá e abençoem o povo, e você receba a sua vitória. À medida que você recebe, vai glorificando, sentindo, vai glorificando. Enquanto você glorifica, o medo vai batendo em retirada. Enquanto você adora, o medo vai batendo em retirada, e a certeza vai habitando, e a certeza vai morando, e a certeza vai gritando, e a certeza vai reinando no seu coração. Aleluia. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Uou! Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Senhor, neste momento, Pai, estamos nós sob a sua palavra, Pai, crendo neste tema como algo que o Senhor preparou para os nossos corações, Pai. Não temais e veja o livramento do Senhor. Eu creio, Pai, que Tu estás gerando livramento neste lugar, que há mentes que estavam sendo tomadas pelos problemas, mentes que estavam sendo tomadas pelas dificuldades, corações que estavam perturbados com as dificuldades, mas que agora está sendo gerado fé neste lugar, que agora, Senhor, o Senhor está avivando a fé, avivando a esperança, reavivando, Senhor, e fazendo brotar uma luz aonde parecia que não tinha mais saída. Ao contrário, Pai, daquilo que, quem sabe, sentimos nos momentos de dificuldades, sentimos verter aqui neste lugar esperança e fé, sentimos a Tua paz passando neste lugar, Senhor. E eu te peço agora, abre a visão espiritual para que Teu filho veja o livramento, abre a visão espiritual para que Teu filho e Tua filha vejam o milagre, gera um milagre, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar
que passar. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia, aleluia. Do outro lado cantou, do outro lado cantou. Olha, posso confessar para vocês, para aqueles que receberam a palavra e entenderam que o Espírito Santo ministrou ao coração, foi uma média salva de palmas. Eu gostaria que você fizesse o seguinte agora. Vamos bater uma salva de palmas com consciência. E essa consciência que eu gostaria que despertasse aqui é de um coração que não tem mais temor, mas que tem certeza que tem livramento logo ali. Como se você estivesse sentindo o teu livramento, sentindo a tua vitória, dando glória, sentindo o que Deus está fazendo, com a certeza de Deus. Quem sabe o adversário apregoou que não ia dar certo, mas agora você sabe, Ele é contigo, aleluia! Aleluia! Eu ia dar a bênção apostólica, mas antes disso eu vou ler um versículo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mais ou menos. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz... Cumprimente o seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, Deus abençoe a sua vida, diga para ele, não temas, o Senhor é contigo, veja o livramento do Senhor, chegou na sua vida, aleluia.